Todos, bem-vindo a todos. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Nós sabemos e estamos caminhando aqui na carta. A carta de Paulo, ela vai ressaltar e ela é motivada pelas circunstâncias e pelos problemas que a igreja de Corinto está enfrentando, com problemas de todas as ordens, e aí Paulo vai resolver. Mas um dos principais, e o primeiro que Paulo está tratando, é como é que nós relacionamos com a verdade, isto é, como é que nós relacionamos com as pessoas, como é que nós relacionamos e trabalhamos com o nosso irmão, que até pode ser diferente da gente. Né? Aqui, nós já vimos no capítulo anterior, tinha irmãos que faziam grupinhos, um era do grupo do Paulo, outro era do Cefas, outro era de Apolo, outro era até de Cristo. Então, eram grupos, divisão na igreja, divisão, que tristeza, que coisa. Então, a luta pela unidade é uma luta antiga. A gente é quase uma batalha. Aliás, Paulo diz, lutando junto pela fé evangélica. Mas é lutar junto, às vezes é uma batalha para ser junto. Né? Salmo 133 diz, ó, como é bom e agradável ver unidos irmãos. No João 17, Jesus fala, porque eles sejam um, ó Deus, ó Pai, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como é ruim a gente não conseguir caminhar juntos na verdade, na palavra, no temor, no amor, no respeito mútuo, não é? no entender as diferenças, e, né? Nem discutir certas coisas, mas entender as diferenças também, mas amar, perdoar e caminhar. E aí, aqui no capítulo 1, 2, eles estão tratando com o problema de... Paulo está tratando de uma maneira muito forte com essa questão da sabedoria humana e a sabedoria que vem dos céus. O povo de Corinto estava com um problema, eles cada vez mais estavam pensando naqueles que eram filósofos, sábios, entendidos, poderosos deste mundo, deste século, e aí isso estava causando também certas divisões na comunhão, na igreja e assim por diante. O problema é que a sabedoria humana, ela é tão inferior à sabedoria que vem do alto. E Paulo já falou, olha, nós pregamos a Cristo, crucificado. É escândalo para os judeus, é loucura para os gregos, para os gentios. Mas para nós que somos salvos, para os que foram chamados, tanto judeus como os gregos, nós pregamos a Cristo, que é poder de Deus e é sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então Paulo não está querendo, não é uma pregação, um ensino realçando a ignorância, não, é um ensino realçando a sabedoria de Deus. Onde é que eu coloco e onde é que eu vou buscar a minha direção, a minha orientação? Capítulo 2, Paulo chega a ser bem forte nisso, porque ele diz assim, olha, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Por que ele fala logo isso? Ora bolas, porque a igreja de Corinto estava começando a enveredar por isso, ostentação, uma palavra de sabedoria, mas é a sabedoria do mundo, não é a sabedoria que vem do Senhor. Uma linguagem rebuscada. E isso estava fazendo diferença. Então os irmãos começavam a diminuir os outros, ou então a exaltar demais outros. Não. Paulo vem e fala assim, olha gente, quando eu estive com vocês, eu não fiz apresentando a Deus com palavras de ostentação. Porque decidi, versículo 2, nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Aí você pode comparar isso e voltar lá em Atos 18, quando ele chega em Corinto. Quando ele chega em Corinto, ele está vendo de Atenas. É bom sempre recordar isso. Em Atenas, ele foi pregar lá no Areópago,
no lugar onde os filósofos discutiam, onde os doutores da sabedoria, não é? Da sabedoria do mundo, literalmente falando, eles discutiam. Toda a filosofia nasce ali naquele punhado de pedra, é um morrotezinho com a parte mais alta, uma parte mais baixa. O pessoal subia na parte mais alta e dali fazia o seu discurso, destilava a tua teoria, a sua filosofia. Paulo pregava pelas ruas e o pessoal ficou assim: quem é esse cara que anda pregando tanto e o pessoal está olhando, está ouvindo, não sei o que lá. Aí chamaram Paulo para fazer um discurso entre os sábios desse mundo, os entendidos. E Paulo vai para o Areópago e vai cheio de uma linguagem assim, com citações, cita filósofos, poetas, fala que vocês têm tantas estátuas, tantos ídolos, é um povo tão religioso. E aí ele achou um lugar, né, um altar para um Deus desconhecido. Vai que faltou algum, né? Vai que faltou algum. E aí Paulo, a partir dali, ele vem todo cheio de uma palavra, de argumentação, e aí ele fala de Jesus, e aí fala que ele morreu na cruz, e fala que ele ressuscitou. Quando ele fala que ele ressuscitou, os sábios desse mundo dizem assim: não, seu Paulo, quanto a isso, a gente vai ouvir depois, porque isso é loucura, isso é papo de maluco, né? Isso aí é uma história doida, não tem nada a ver com os nossos deuses, de fato, não tem nada a ver com os deuses dele, mas é loucura. E ele sai de Atenas e sai assim. Eu cheguei em Corinto e acho que ele chegou e disse assim: olha, que meu discurso ali em Atenas foi cheio de sabedoria humana, foi cheio de argumento e foi frustrante. E aí ele diz que chega em Corinto em fraqueza, detonado, desanimado. E aí no versículo 4 diz: a minha palavra... Esse versículo é poderoso. Versículo, capítulo 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Uau! O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho não é um arrazoado de pensamentos lógicos, uma argumentação maravilhosa. O Evangelho não é isso que pode marcar o Evangelho. A pregação do pastor foi maravilhosa, mas sim, e aí? E o que produziu de vida? O que produziu de transformação? O que produz de graça? O que produz de poder? Qual milagre que acontece? O que mudou? Que vida que foi transformada? Olha, isso aqui, de certa forma, me incomoda muito. A mim, é uma coisa pessoal. Porque Paulo diz assim: olha, a fé não é para ser apoiada em palavras de sabedoria. A fé é para estar apoiada no poder de Deus. Mas eu oro e não vejo respostas. Eu não falo do poder da oração. Eu não falo que Deus responde às orações. E mais ainda, eu não tenho respostas de oração. Eu prego e ninguém se converte. Eu oro e nada de novo acontece, nenhum milagre acontece, ninguém é tocado. É um bom discurso, uma boa palavra, mas o Evangelho é demonstração de poder. Tem um pastor, um homem de Deus, no século passado, atrasado, chamado George Miller. Amado, tudo que você vê sobre George Miller, todo livrinho, se você não leu, compra, lê. Entra no
na internet, bate lá, George Miller, vê se tem alguma coisa lá. E pega, se tiver livro, leia. Tudo que desse homem é interessantíssimo. George Miller, ele surge no cenário lá na Inglaterra, no período em que existia uma filosofia, uma sabedoria, uma teologia misturada com filosofia, e a teologia era chamada a morte de Deus. Nessa teologia e em outros conhecimentos e outras sabedorias, o pessoal dizia muito coisas tipo, olha, agora estamos vivendo em que o homem, no seu humanismo, no seu racionalismo, no sua sabedoria, na realidade, não precisa muito de Deus. Entendeu? Então, Deus vai se afastando à medida que o homem vai se capacitando, à medida que o homem vai enchendo de sabedoria e vai enchendo de conhecimento. Na realidade, Deus vai chegar a um ponto que Deus deixa de ser necessário. E aí é a morte de Deus. E isso, de certa forma, junto com outras teologias, outras coisas, que não compete falar aqui, não me interessa agora no tempo, a igreja estava vivendo um período assim, seco, um período em que a palavra de Deus, os milagres eram jogados por terra, onde nós tínhamos que demitificar as coisas. Então tem muita coisa. A gente tem que tirar aquilo, essas fantasias da Bíblia. E a Bíblia é apenas palavras. Palavra persuasiva. George Miller surge e ele coloca uma coisa no coração. As pessoas não acreditavam mais que Deus pode responder às orações. E aí George Miller vai viver com um propósito. Um propósito. Eu não preciso pedir nem falar nada para ninguém. Eu não preciso fazer nenhum apelo. Porque o meu Deus, ele me ouve. Se Deus existe, Deus ouve. E ele ouve as minhas orações. Se ele ouve as minhas orações, ele move quem ele quiser mover. E George Miller queria ser missionário, acabou sendo barrado, não pôde ir. E aí na Inglaterra havia na época, muitos órfãos. Então ele funda uma casa para órfãos, um abrigo. E começa a receber crianças que não tinham mais pais. Dizem que ele chegou a ter 10.000 crianças nos seus orfanatos. Você sabe o que é 10.000? Alimentar, café, almoço e janta. Ensino, cuidado. E George Miller, ele tinha essa máxima de não pedir. Às vezes as pessoas chegavam para ele e falavam assim, pastor Jorge, eu estou aqui com uma oferta, mas o que o senhor está precisando? O que o senhor está precisando? E ele dizia, Deus providencia, irmão. Tudo que nós precisamos, falamos com Deus e Deus providencia. Tem a história de um homem que vai visitá-lo com uma oferta, vamos dizer assim, com 100 libras no bolso, quer dar uma oferta, mas ele ficou perguntando se está precisando de alguma coisa, e o Jorge ficou assim, Deus sabe do que nós precisamos, mas fique tranquilo, quando nós precisamos, Deus atende. Aquele homem sai e não dá a oferta, vai embora. No meio do caminho, quando ele sai, o George Miller se ajoelha e diz, Senhor Deus, tem misericórdia, Senhor Deus, toca no coração desse homem, toca, porque é o Senhor que tem que fazer. Parece besteira, parece assim besteira, não a oração, mas o fato, por que ele não falou para aquele irmão? É que Jorge queria que todo mundo soubesse que Deus está vivo e que Deus responde às orações, que Deus está vivo e que Deus responde às orações. No meio do caminho, aquele homem pensa, não, eu vou lá entregar a oferta. E vai lá e devolve e entrega a oferta. Tem a história que é fantástica, que diz que acorda todo mundo e não tem pão e não tem leite. Não tem pão e não tem leite. E o pessoal chega para ele e diz, ô seu Jorge, não tem pão, não tem leite. Coloca as crianças à mesa, coloca os copos, coloca tudo, que eu vou falar com o papai, eu vou falar com Deus. E o pessoal fica maluco. E ele fala para Deus, Senhor Deus, não tem leite e não tem pão. Reúne as crianças à mesa e ora, Senhor Deus,
E obrigado pelo pão e pelo leite que o Senhor está providenciando. Mas todo mundo sabia que não tinha pão nem leite. Quando ele termina de orar, bate na porta. Era o leiteiro. Leiteiro. Ô, seu Jorge, nós estávamos passando por aqui, mas o carro quebrou e nós não queremos estragar o leite. Vocês aceitam receber o leite? Porque senão vai estragar. Pronto, primeira parte já foi. Virou, já foi. Sai o leiteiro, bate o padeiro. Aí o padeiro diz, olha, nós somos de uma padaria, de um bairro que atende a nobreza, os pãezinhos têm que sair do jeitinho certinho, senão não sai. E aí saiu uma fornada com os pães tudo mil. Os pães tudo mil. Entendeu? Um mais grosso, outro mais fino. Não saiu bonitinho para a nobreza. E a gente pensou, vai estragar os pães? Vamos levar lá pro... Vamos levar, vamos. Pronto. Café, leite. Deus. O poder de Deus. Paulo está dizendo isso para mim e para você. Para nós. Nós temos um Deus vivo, verdadeiro, cheio de graça e de bondade. Ele é o mesmo ontem, hoje, o será para sempre. E muitas vezes nós hoje vivemos assim, bastante indolentes e não temos conseguido crer que o nosso Deus vivo ouve as nossas orações, para que a nossa palavra de pregação não seja palavra apenas de sabedoria. O discurso foi muito bom, olha, a pregação foi legal, 3 tópicos, olha, estava tudo certinho, homileticamente perfeito. Sim! Mas onde está o poder de Deus? Onde está o toque da graça, as pessoas sendo transformadas? Eu oro para que a gente seja muito mais gente que demonstre ação do Espírito e de poder do que tenha palavra de sabedoria. Paulo não está falando que a gente deve ficar falando errado o tempo todo, gente. Mas Paulo está falando, cuidado, cuidado. A nossa fé precisa estar embasada naquilo que nós sabemos. Quando Deus se revelou a você, isso tem que ter te marcado. Quando Deus se revelar a você, isso precisa ser marcante. Jeremias 29:13 diz, buscar-me-eis e me achareis, diz o Senhor, quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, e farei mudar a vossa sorte. Amo esse versículo da minha conversão. Deus muda, a encontro com Deus tem que mudar aquilo que você pensa, aquilo que você planeja, aquilo que você sonha. Ele tem que ser um encontro com Ele, de tal maneira que quando vierem as tempestades, as batalhas, as barreiras, as intrigas, os discursos falaciosos, você está firme dizendo, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Quando começar a cair 1000 de um lado, 10.000 do outro, você permanece firme, porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso. Ele é poderoso, Ele está conosco. Então, usufrua, pense, viva. Preste bem atenção, Paulo não está defendendo ignorância. Não, olha só o versículo 6. Olha o versículo 6. É sabedoria, mas que sabedoria? Sabedoria que vem do alto. Entretanto, expomos sabedorias entre os experimentados. Não porém a sabedoria deste século, a sabedoria deste mundo, nem a sabedoria dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Em outras palavras, no encontro com Deus, não serve para nada. Na vida além, na vida eterna, você pode ser PhD, DD, você pode ser pós. Isso não te faz ser mais próximo de Deus, a não ser que você se proste diante daquele que tem todo saber. Falamos, diz o versículo 7, falamos sabedoria de Deus. Falamos sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta,
a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Em outras palavras, tem coisas, e muitas coisas, que Deus fez, que o homem não tem a menor ideia de como foi que Deus fez. É mistério. Mistério é aquilo que está escondido. Tem coisas que a gente já tateou. Tem coisas que o Senhor já revelou. Isso em todas as áreas. Isso em todas as áreas. Nas áreas, vamos dizer assim, da astronomia, na área física, na área da biologia, na área da química, na área da medicina, em todas as áreas. Em todas as áreas. O homem está tateando, o homem está se desenvolvendo. Aliás, nos últimos anos, de uma maneira assim, igual a palavra de Deus diz, nos últimos dias a ciência se multiplicaria, o conhecimento se multiplicaria. Estamos vivendo esse período. Eu vivi a época que não existia celular. Hoje em dia, tem muita gente que não consegue entender isso. Eu perguntei à minha filha, vamos dar uma voltinha? Ela falou assim, eu quero ir onde tem Wi-Fi. Eu vivi na época que não tinha Wi-Fi. Isso é da agora, essa multiplicação de coisas. Mas tem um tanto de coisa que o homem ainda está tateando. Das estrelas. Das galáxias. Como é que surgiu? Para onde vamos? Como é que do macrocosmo e do microcosmo, como é que Deus fez cada coisa? Como é que ele inventou esse negócio de átomo? Como é que ele inventou esse negócio de célula? Como é que ele inventou esse negócio de DNA? Que o homem está tateando. Mas já está lá. As coisas reveladas, diz lá em Deuteronômio, são para os homens. As coisas que não são reveladas é para Deus. Tem coisas que Deus não revelou. Paulo está dizendo que até ele aqui tinha muita coisa que não havia sido revelada, mas que agora Deus, que já tinha guardado isso desde a eternidade, está revelando isso. Revelou isso em Paulo, revelou isso nos apóstolos, revelou isso em Jesus. Outrora mistério, mas agora sabedoria de Deus, para o nosso bem, para a glória do Senhor. Olha o versículo 8, sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Quando os poderosos, os sábios desse século tivessem conhecido a Deus, tateando na sua escuridão, na sua tentativa, pelo contrário, em vez de descobrir a verdade, Paulo aos Romanos, ele capítulo 1, diz assim, que olha, os atributos de Deus, invisíveis, como o seu eterno amor, o seu propósito, claramente se reconhece, Romanos capítulo 1, versículo de número 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Quer dizer, o homem, a partir da criação, poderia entender o Deus invisível, o homem podia ser o seu eterno poder, a sua divindade. Mas o homem, não. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, versículo 21 de Romanos. Nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Sabe, quando você adora qualquer coisa, qualquer criatura, qualquer homem, qualquer mulher, Pedro, Paulo, Maria,
José, pastor fulano. Quando você idolatra qualquer ser, qualquer criatura, aquela imagenzinha, aquele negocinho, aquilo, isso, aquilo outro, quando você idolatra, você está adorando e servindo a criatura. É disso que fala, que é a idolatria. É você troca o Senhor e adora, muda a glória de Deus. A glória que é para dar para Deus, dá para um simulacro, dá para uma imagem, dá para uma coisa criada. E por mais que essa coisa criada seja maravilhosa, perfeita, seja bondosa, uma alma amorosa, por mais que ela seja uma pessoa santificada, bem-aventurada, por mais que ela seja, ela ainda é criatura. E eu não posso adorar criatura em lugar do Criador. E se eu coloco qualquer criatura, coisa, no lugar de Deus, isso é idolatria. E a ira de Deus vem sobre isso. E os homens, na sua sabedoria, se tornaram malucos, loucos e fugiram de Deus e trocaram a verdade pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Então Paulo, aos Coríntios, volte para lá no capítulo 2, Paulo está dizendo que Deus revelou isso para nós de uma maneira profunda. Tão profunda. Ai, que coisa preciosa. Olha o versículo 9 e o 10. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí a gente só pensa que Paulo está falando do céu, do futuro. Não é só coisa do futuro. Paulo está dizendo, olha, Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Uau, aqui Paulo vai fazer a ligação entre a sabedoria do homem é uma coisa, e eu acesso à sabedoria de Deus a partir da presença gloriosa, maravilhosa, bondosa do Espírito de Deus. Esse Espírito Santo passa a habitar naquele que tem a Jesus. O Espírito Santo habita naquele que crê. O Espírito Santo é penhor, é garantia. O Espírito Santo é sabedoria. Não é à toa que a palavra de Deus vai dizer que é maior é aquele que está em nós do que está no mundo. Então, quando você passa a ter o Espírito Santo de Deus, você tem acesso às profundezas de Deus. Paulo fala isso para aquela igreja para dizer, irmãos, não vamos viver uma vida medíocre, não vamos viver uma vida pensando e achando que a sabedoria humana, a sabedoria desse século, dos poderosos, dos doutores, dos bambambam, dos filósofos, elas podem suplantar a sabedoria de Deus. Não. Deus gosta de envergonhar os sábios desse século. As coisas simples, humildes. Aliás, os orgulhosos, os soberbos, o Senhor deleta, abate. E Deus exalta os humildes. Quem são os humildes? Aqueles que dizem, Senhor, eu preciso de Ti. É gostoso a gente ver aquele texto lá de Tiago dizendo, quem precisa de sabedoria, peça a Deus. Quem precisa de sabedoria? Sabedoria para viver, sabedoria para pregar, sabedoria para ensinar, sabedoria para fazer comida, sabedoria para dar uma boa palavra, sabedoria para desbaratar as trevas, sabedoria. Peça a Deus, peça a Deus, peça a Deus, porque você tem o Espírito que perscruta, vai no âmago, ele tudo é um. E ele habita em nós. Coisa fantástica você tem, meu irmão. A gente não pode viver uma vida cristã medíocre. Por favor, a palavra medíocre é na média. Sabe aquele negócio?
Tem gente que vive assim. Ah, eu vou para a igreja, eu participo, eu isso, aquilo, outro, está na média, está na média. Mas isso é medíocre. Não, nós não nascemos para viver medíocre. Nós temos em nós o potencial, a presença gloriosa do Espírito Santo que vai nas profundezas. Ó profundidade da riqueza, tanto do conhecimento de Deus, diz o apóstolo Paulo, nesse afã de dizer, é muito mais, você tem muito mais para receber, você tem muito mais a fundo para ir, busca o Senhor, e olha, qual dos homens, versículo 11, olha, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Então, do homem, o próprio Espírito, sabe as coisas do homem. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Há uma diferença entre o espírito humano, corpo, alma e espírito, e o Espírito de Deus. Se o meu espírito sabe o que eu penso, o que eu quero, o que eu sinto, o que eu desejo, me conhece. Quem é que conhece a Deus? O Espírito de Deus. Uau! Então todo ser humano, crente e não crente, ele tem corpo, alma, que é espírito, alma e espírito. Todo. Mas, ora, versículo 12, nós quem? Os que creem. Deixa o dedinho aí. E vá a Efésios. Passa umas folhinhas para frente. Olha aí, capítulo 1 de Efésios, versículo 13. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Dá um pulinho lá. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. Que palavra da verdade é essa? O evangelho da vossa salvação. O que é evangelho? São as boas novas de que Deus enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz, e todo aquele que nele crê, confessa os seus pecados, se arrepende, entrega a sua vida. Isso é evangelho. Tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então nós quem? Nós os que creram, nós os que ouviram, melhor dizendo, nós os que ouviram a palavra de Deus, nós que ao ouvir cremos na palavra de Deus. Nós, os que cremos, nós o invocamos, nós tomamos posse, nós entendemos que o Evangelho é para mim, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então eu creio no plano de Deus, eu creio na sabedoria de Deus, eu creio na vontade de Deus. Nós, volta para Coríntios, nós, quem são esses nós? Aqueles que ouviram e que creram e que foram selados, carimbados, marcados, que foram e são habitados do poder do Espírito Santo. Nós, versículo 12 de Coríntios, capítulo 2 agora. Nós não temos recebido o Espírito do mundo. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para que conheçamos o que Deus nos foi dado gratuitamente, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nós recebemos o Espírito do Senhor. É fantástico. Deixa o seu dedinho de novo aí em Coríntios e vá a 2 Timóteo, vá à segunda carta de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 1 também. Acharam? Lá, 2 Timóteo, capítulo 1, diz assim, no versículo de número 6, por essa razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Versículo 7 agora, preste atenção, olha que coisa fantástica. Porque Deus
não nos tem dado espírito de covardia. De covardia, esse espírito do mundo, nós não recebemos. Nós recebemos o espírito de poder, de amor e de moderação. O Espírito de Deus é Espírito Santo de Deus, é Espírito de poder, de amor e de moderação. Então não tenha vergonhas. Eu não sei, eu não tenho aquela carta, eu não fiz aquele curso, eu não sei. Você tem o Espírito Santo, não te envergonhes de Jesus, não te envergonhes de Paulo, não te envergonhes do Evangelho, prega o Evangelho, prega. Mas tem igrejas com problemas, tem crentes com problemas, tem mau testemunho, mas você tem o Espírito Santo. Poder de Deus, levante-se. Nós não temos recebido, volta para Coríntios, nós não temos recebido um espírito do mundo, nós temos recebido o espírito que vem de Deus, e é espírito de poder, de amor e de moderação. Poder, amor e equilíbrio, moderação. Uau! Para a glória dele. Então, reavives o dom de Deus que há em ti, busque e empenha-te em encontrar, enchei-vos do Espírito Santo, como diz Paulo aos Efésios, enchei-vos do Espírito, deixa o Espírito tomar conta, e quanto mais ele toma conta, mais a sabedoria de Deus é compartilhada com você, mas o poder de Deus, o que vem do alto, é compartilhado conosco. Nós somos dele e ele é nosso. Agora preste bem atenção no que Paulo vai desdobrando. Olha aqui, é como se falasse para a igreja de Corinto. Olha, gente, Deus deu para nós algo fantástico. E vocês estão trocando. Vocês estão valorizando outras coisas, outro tipo de sabedoria. Não a desse século. Em vez de valorizar aquilo que é do Senhor. Versículo 13 diz: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Paulo vem, nós lemos agora há pouco, eu não fiz com palavras persuasivas de linguagem de ostentação, nem palavras de sabedoria humana. No entanto, ele falou palavras ensinadas pelo Espírito, e eram palavras que ele conferia coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, versículo 14, o homem natural. Quem é o homem natural? É o homem sem Jesus. É o homem sem o Espírito. É o homem, tais como nós fomos sem Cristo, sem entregar, sem se arrepender. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Você está entendendo o que eu estou falando? Se você está entendendo o que eu estou falando, que maravilha! É do Espírito, é de Deus. É o Espírito que está revelando, é o Espírito que está dizendo, olha, isso é coisa espiritual do Senhor. O homem natural, e aí Paulo vai fazer essa distinção entre homem natural e homem espiritual. O homem natural é dominado pela sabedoria deste século. O homem natural procura o entendimento das coisas e a partir daqui, a sua religião é partir da terra. É uma tentativa do homem de voltar para Deus, mas é coisa de homem, é coisa da terra. O homem natural não entende as coisas do Espírito. Por quê? Porque não tem o Espírito. Quando eu falo do Espírito, eu estou falando do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, aquele que o Pai e o Filho enviou quando Cristo foi glorificado, foi derramado no Pentecostes e habita em todo aquele que crê e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando alguém se converte, quando você entregou sua vida para Jesus, é porque houve uma ação de convencimento do Espírito Santo na sua vida.
Quando pregamos, precisamos pregar. Quando ensinamos, precisamos ensinar cheios, iluminados, marcados, com palavras ensinadas do Espírito Santo. O homem espiritual, diz versículo 15, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O que Paulo fala aqui quando o homem espiritual é que você pode muito bem julgar segundo a sabedoria desse mundo, você pode ajuizar e ver isso aqui presta, isso aqui não presta. Mas também você pode julgar as coisas espirituais. Isso vem de Deus, isso não vem de Deus. Você está um upgrade, você ganhou um upgrade, era homem apenas natural, mas agora você tem algo que te aproxima do eterno, aproxima do sábio, aproxima daquele que é e daquele que haverá de vir. É o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. É aquele que está no início e está no fim. E você pode, pai, o senhor pode me ensinar esse negócio aqui. Cara, você pode ser químico, você pode ser você pode ser físico, você pode ser filósofo, você pode ser da astronomia, você pode ser qualquer área da medicina, da biologia, você pode ser tudo, e tudo pode ser para você um grande livro, porque foi Deus que criou. E você pode ver a mão de Deus em todas as coisas. E você ainda pode ter a sabedoria que vem do alto. O homem espiritual tem um pouco acima. Ele pode julgar. Ele julga todas as coisas e não é julgado. Porque os outros não sabem. Não conhecem. Não entendem. Não entendem você dizer: que doce paz eu tenho. Se paz a mais doce pudesse gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja onde for, tu me fazes saber, sou feliz com Jesus, sou feliz, sou feliz. Nada pode nos separar do amor de Deus. Eles não conseguem entender isso. Não conseguem entender porque você está me ouvindo aqui agora. Quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós quem? Aqueles que têm, que amam, que creem, que confessam, que vivem debaixo das poderosas mãos do Senhor. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Não está dizendo que a minha cabeça e a minha mente, ela é tudo de Cristo, eu sei tudo. Não, mas está dizendo que eu tenho o Espírito Santo. E o Espírito Santo sabe o que Cristo quer, o que Cristo faz e o que Cristo está pensando. É Ele, o Espírito Santo, que está na mente, que sabe a mente, o pensamento e o propósito, conhece a mente, perscruta, sabe tudo. E aí Ele pode nos ensinar, nos conduzir. Jesus disse: eu vou mandar o Consolador e ele vai guiar você, ele vai ensinar coisas que vocês agora não podem aguentar. Eu não posso ensinar porque vocês não aguentam, mas o Espírito virá e vai falar tudo direito, tudo. Ele sabe, e ele sabe, se ele sabe, ele está em nós. Veja, ele pode orientar a sua vida, ele pode direcionar. Bate um papo com ele, fala com ele, conversa com ele. Sejamos de fato e valorizemos de fato o grande milagre. Nós éramos apenas homens naturais, seres. Mas agora somos templo. Templo, habitação, morada do Espírito Santo de Deus. E nós temos então a mente. Nós podemos conhecer a mente de Cristo.
Nós podemos saber o que ele pensa, o que ele sabe, o que ele ensinou. E não esqueça, Jesus, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ele é o verbo, é a palavra que por ele criou-se todas as coisas. E você pode se aprofundar e conhecê-lo, porque nós temos aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que o Senhor jamais tem para nós. Ele tem para nós isso. Que profundidade! Nós podemos viver o Evangelho de uma maneira tão profunda, tão profunda. Eu queria que você ficasse com esta palavra, que você entendesse que nós estamos um passo à frente, porque o Espírito Santo habita em nós. Nós estamos um passo à frente. Então nós temos que viver de modo digno. Não palavra sabedoria, de palavra persuasiva de sabedoria humana, mundana. Mas dizer, Senhor, fala, dirige, sustenta. E Ele nos ensina. E Ele vai direcionar você. Eu gosto daquele texto que diz, vamos chegar numa encruzilhada, num momento de dividir. E a gente vai poder dizer, Senhor, qual é o caminho? Para que lado eu vou? Para lá ou para cá? A Bíblia diz que haverá uma voz aqui. É a voz do Espírito que vai dizer, este é o caminho, andai por ele. Isso serve em todas as circunstâncias. Isso é para alimentar e aumentar a nossa fé. O George Miller, que eu falei no início, não virou o grande homem de oração e de fé de uma hora para outra, não. A cada passo de fé que ele deu, a cada resposta de oração que Deus deu para ele, a cada momento que ele creu, que ele confiou somente no Senhor, isso foi solidificando a sua alma, a sua vida, para que ele fosse cada vez mais alguém que entendia a vontade boa, perfeita do Senhor e sabia que Deus estava ouvindo o seu clamor. Ah, pastor, eu não tenho a fé de George Miller, nem eu. Nem eu. Mas as coisas para trás ficam e eu prossigo para o alvo. E eu estou que nem aquele pai desesperado, que o filho tinha um problema de possessão demoníaca, e chega para Jesus e diz para ele, tu podes, se tu podes, nos ajuda. E Jesus disse, eu posso, tudo é possível que crê, você crê. E aí ele diz, aquele pai diz, eu creio, chora e acrescenta, ajuda-me na minha falta de fé. Então, eu estou mais a esse pai, que eu creio e ao mesmo tempo preciso de que o Senhor me ajude na minha falta de fé. Que Deus te abençoe, que você também caminhe dizendo, amenta, Senhor, ajuda-me, sustenta-me. Mas que você volte para a palavra, volte, reavives o dom de Deus que há em ti. Oh, meu querido, minha querida, se você já teve experiência com o Senhor, se você entregou a sua vida para Jesus, mas você está afastada, está longinho, está desanimado, está com vergonha do Evangelho, com vergonha da igreja, o Espírito Santo está entristecido dentro de você, está ali, você faz coisas que ele não agrada, acorda, desperta, reavives, isto é, não deixa o Espírito apagar dentro de você, reavives o Espírito, é o dom de Deus, o presente, porque ele é sabedoria de Deus, busca, deixa ele agir e transformar a sua vida para a honra e glória do seu santo nome. Amém? Quero orar por você, quero orar com você, porque maior é aquele que está em nós, muito maior do que o que está no mundo, muito maior é a sua sabedoria, muito maior o seu poder, muito maior o seu amor, muito maior a sua graça, e ele habita em você. Então reavive, deixe ele encher, deixe ele dominar seu coração e viva para o louvor da sua glória. Oremos. Pai, ó Santo Espírito, ó Pai querido, aviva, derrama, enche-nos, Pai. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor derrame do teu Espírito sobre cada um. Que o Senhor toque em nossos corações, porque queremos não viver de palavras
palavras humanas, nós queremos viver em demonstração do teu poder, do Espírito, do teu amor, da tua graça. Oh, Senhor, dá equilíbrio, dá direção, dá respiro para cada um. Toma-nos nas tuas mãos e faz de nós gente que vive o Evangelho não apenas de palavra, mas de vida declarada, de demonstração. Ó Deus, aviva em nós, perdoa-nos, Senhor, e faz de nós instrumentos afiados nas tuas mãos para o louvor da tua glória. Assim nós te rogamos e repreendemos toda ação das trevas, toda ação de vergonha, de covardia, de vergonha, de entristecer o teu povo, para afastar o teu povo do Senhor. Nós repreendemos isso em nome de Jesus. E recebemos de ti o teu abraço, a tua graça, o teu perdão e a tua paz. Rogamos-te, Pai, derrama sobre nós. Fazemos isso no nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus lhe abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus inunde a sua alma da sua alegria e da sua presença. Você poderia compartilhar o vídeo, você também podia divulgar. Esse vídeo vai ficar lá no nosso YouTube, lá temos outros estudos. Temos Hebreus, temos Atos, temos Apocalipse, temos Efésios, temos Filipenses, tem um monte de coisa. Se você quer estudar a palavra e tem tempo, tá lá, tá lá. Deus te abençoe. Até quarta-feira. Ore por nós, ore aqui pela Missão Projeto Zero, ore pelo Impacto Missionário que vai ser em janeiro, ore por aqueles que querem vir, que têm os recursos necessários para virem, ore pelas obras aqui em São Francisco, para que o Senhor continue fazendo os seus milagres. Um beijo no coração, que Deus te abençoe e até quarta-feira, se o Senhor assim o permitir.